do mesmo com a dificuldade que ele passa diariamente por causa desse ramo, então acho que eu também posso. E aqui, outra pergunta. Quais são os personagens que vocês mais gostam de escrever? Lipe, Bebê e Arthur. Os personagens que eu mais gosto de escrever não é muito segredo. Os que eu mais gostei de escrever até agora são o Saldo, a Fifi, e eu estou com muita vontade de escrever algo com a Chara, que é da mesma fase do Saldo, vão se encontrar eventualmente, e ela será basicamente minha própria versão da Alexandria, além da Fifi, que é a minha versão também do Guts do Elric. E o Saldo, que é um Elric misturado com Conan. Eu misturo o aspecto desses personagens bastante em várias facetas desses personagens que adoro. E eu gosto pra caramba de escrever eles junto com os co-criadores deles, como o Boro para o Saldo e a Chara, o Star Walker para a Sif. E sempre que eu converso com os co-criadores sobre os personagens, eu sempre gosto de escrever ideias de histórias com eles, escrever sobre ideias, pensar sobre ideias. Tanto que o Ivan Castro me deu umas ideias interessantes também para o Baal, que eu pretendo escrever no futuro. Que é outro personagem que todo mundo gostou na Alamo, que tem que voltar eventualmente. Bebê? Bom, essa pergunta é bem difícil, né? Do meu universo, que eu diria que eu mais gostei de escrever até agora provavelmente é o Loki. Ele é um personagem bem profundo, digamos assim. Já ele se inicia ali, o conto dele já tem lançado na Alamo. Acho que o Arthur saberia dizer em qual edição que foi. Depois eu procuro. Mas tem o começo dele ali, que ele acorda depois de... Só um momento. Que ele acorda sem as memórias, e a partir disso eu vou desenvolvendo toda a trajetória dele, tanto dali para frente quanto dali para trás, dele lembrando as coisas que ele esqueceu, junto quando ele tentando entender quem ele é novamente, né? Porque quem ele era e quem ele é acaba se separando nesse momento de ruptura, e a partir dali ele encontra, né, essa dificuldade de reencontrar a autoimagem dele, e acaba se apegando a coisas e fatores que ele não controla, e isso atravessa a psique dele de uma forma bastante distinta. Além disso, tem também o Jadar Maviaken, que é um personagem bastante complexo. Ele seria basicamente o tutor espiritual do Loki, só que ele é colocado como o vilão da obra. E também quem mais? Eu acho que agora só o Príncipe Azuleste mesmo, que ele não apareceu ainda, mas ele está sendo desenvolvido e ele vai aparecer nas próximas obras. E você, Arthur? Cara, eu... assim, eu gosto de todos os... Nossa, eu gosto de todos os meus personagens, assim. Mas o que eu tô mais gostando de escrever hoje são os personagens da Idade Média, né? Que é que é o do conto que saiu agora. Sei. Sim. E assim, mais uma pergunta. O pessoal hoje tá animado, hein? Essa live tá animada. Eu falei que essa live... Que elemento favorito é do universo de vocês? Lipe, Arthur e Bebê. Meu elemento favorito dos meus universos? O fato de que meus personagens basicamente estão explorando o mundo, assim como os próprios leitores estão, e eles estão mudando ele com base em suas próprias ações.
porque é uma coisa que eu adoro pra caramba em qualquer história de world building, de fantasia, ficção científica, ou ficção histórica, ou até uma obra meio super-herói que se passa no nosso mundo nos dias modernos, é ter um personagem interessante que consegue mudar as leis de onde vivem e desse mundo para o melhor, porque uma coisa que eu gosto pra caramba é meu pensamento de esperança acima de tudo, agora, que é como eu chamo minha linha de pensamento de escrito, se posso chamar assim. Sei. Arthur, depois o bebê. Tá, o elemento favorito é, tipo, a, como posso dizer, não é corretude, é tipo, o fato das coisas serem tecnicamente possíveis e Coerência. coerência, isso. Porque eu tento deixar, mesmo nesses elementos mais fantasiosos, assim, de tipo, ordens secretas que escondem coisas que os maiores segredos da humanidade, aliens, eu tento trabalhar nas lacunas historiográficas, tipo, coisas que você não tem como provar, né? Você não tem como provar que essa ordem existiu, mas você não tem como provar que ela não existiu. E isso aliado à coerência física e científica. Tipo, as naves que aparecem no meu universo literário, elas são naves. Tipo, o design delas é algo. Pode não ser 100% prático, mas é o mais prático possível. Né? Tipo, tem coisa lá que depende de. Né, tipo, a regra do legal, assim. Se eu fizesse alguma coisa 100% científica, eu não escreveria um livro, eu escreveria um artigo científico. Então eu tento trabalhar, assim, no máximo de realismo possível e tipo, as coisas, as naves, as estações, até o próprio mundo, né, a tecnologia. Eu tento deixar o mais próximo possível da realidade e isso é o que me agrada bastante quando dá certo. Tipo, óculos inteligente que a galera usa no futuro é basicamente uma evolução desses óculos da Apple. Não sei se pode falar a marca. Daquela empresa lá que tem uma fruta no logotipo. Sei. A evolução natural é ficar menor e o celular também. E essa coerência que me agrada bastante. Pode. E para você, bebê? Acho que o que mais me agrada é a estrutura mitológica e ontológica que eu criei para desenvolver tanto as bases naturais quanto as regras mágicas e sobrenaturais que acontecem ali dentro do meu universo, né? Tem uma coerência filosófica e ontológica ali por trás que para mim tem uma beleza absurda, né? Que surge desde do começo, né? O nome do meu universo se chama Omnilumia, e ele é contado basicamente a partir do ponto de vista dos iluminados da Igreja de Vachald, que é uma instituição religiosa que controla o mundo, né? Parte do mundo ali durante aquele certo período, e eles desenvolvem o conhecimento filosófico e mitológico daquela sociedade de uma forma bastante rígida, e é a partir da visão filosófica deles também que eu passo o word building para o leitor no livro. Então, sim, eu acho que fica bastante interessante, porque não parece somente que é eu, o autor, escrevendo sobre algo, né? Traz uma coisa de abissal, de ancestral ali no que está sendo escrito, que torna tudo muito mais interessante, muito mais... traz um clima muito melhor para a leitura. E assim, vocês estão lá preparando material, senta aqui, faz o universo, mas vocês falam muito em regras. Mas vamos dizer o seguinte, a regra na literatura também precisa ser, o mundo também precisa de uma regra. A regra tem que ser clara e bem escrita
ou tem que ter muitos subtítulos para dividir essas regras? Entendeu? Tipo, uma regra clara e definida do que ou ter uma regra com trocentos tópicos embaixo para definir uma regra. O que seria o mundo? Vocês preferem que tenha o mundo tanto literário como o que a gente vive? Regras simples e específicas ou regras com milhões de detalhes que você praticamente não faz nada? O que vocês gostam? Lipe, Bebê e Arthur. Bom, para começar, eu acho que eu gosto de regras simples, mas que certas exceções podem ser abertas dependendo do caso. Se alguma coisa nesse mundo não estiver corretamente certa, não tiver como deveria ser, alguma outra regra será criada, uma outra força para fazer com que ela entre de novo em correto. Porque eu acho que o universo, tanto da vida real quanto da literatura que eu escrevo, se faz bastante em equilíbrio entre o yin e yang e coisas do tipo, tudo que tem o negativo tem o positivo, tipo física mesmo. Como eu posso definir mais exatamente? E para você, Bebê? Para mim, regra depende de que tipo de regra a gente está querendo falar, né? Se é uma regra de conceito dentro do universo ou se é uma regra vamos dizer assim, uma regra de estilística, Regras de burocráticas, é o diagramação. que eu estou falando. Burocracia, essas coisas, tipo, que em vez de ter muita burocracia, diminuir as burocracias, como o Felipe falou, uma regra mais simples ou uma regra mais composta. O que vocês acham? Bom, eu gosto de tentar fazer um mundo mais verossimilhante possível com o que seria o nosso. Não exatamente em como é a regra, né? Nas regras que nós temos, mas na quantidade de regras que seria necessária para que uma sociedade conseguisse funcionar de uma forma mínima, né? Então, Certo. isso falando sobre uma sociedade, digamos assim, burocracia. Só que, por exemplo, existem outras regras. Na magia, por exemplo, tem regras que, se você estabelece no seu universo literário, você criar uma exceção talvez funcione, mas você tem que tentar ao máximo seguir a coerência daquela regra que você estabeleceu, porque senão isso você perde, né? No leitor ali, tipo, a responsabilidade que você tem da história fazer sentido, né? Até onde a suspensão de descrença do leitor consegue ir com você se contradizendo com uma regra que você estabeleceu anteriormente. Então, quanto mais complexas as regras, mais difícil vai ser de escrever um livro. Só que com menos regras que você estabelece, né, naquele processo de escrita, vai depender do que você está se propondo a escrever. Né? Você criar um sistema muito complexo para um livro que você está fazendo para, por exemplo, você não está querendo fazer um livro sobre guerra, sobre ação, sobre um livro mais reflexivo, mais sobre diálogo, mais sobre o dia a dia. Não faria sentido, por exemplo, você estabelecer 1 milhão de regras de world building para uma situação que você pode adicionar alguns detalhes que vão situar culturalmente, situar temporalmente, e isso pode também saturar bastante, né? Se você exagera nessa quantidade de regras que o leitor precisa decorar para entender o que você está lendo. Entendi. E você, Arthur? Eu também tendo nessa linha, né? Eu não fico enchendo de regras, mas eu também não deixo, né, solto. Eu faço a quantidade que eu vejo que é necessária, né? Porque, assim, que nem o Bruno falou, muitas regras podem atrapalhar. Né? Então, eu também tento fazer